Olá, eu sou Márcio Teixeira e eu quero te dar as boas-vindas ao meu canal do YouTube. E a palavra de hoje vai ser uma palavra tremenda, que é os 5 pecados que Davi cometeu, que você não pode cometer, não deve cometer. Fica ligado que vai ser tremenda a palavra hoje. E antes de começar com a palavra de hoje, eu quero convidar você que ainda não segue o meu canal a se inscrever e clicar no sininho de notificação para que o YouTube possa te avisar toda vez que eu subo um vídeo novo aqui no canal, tá bem? É muito interessante como o senhor trabalha aqui no meu escritório, aqui quando eu me propor a gravar um vídeo novo, porque eu comecei a série do Tabernáculo de Davi, óbvio, com o tabernáculo já montado ali em Jerusalém. E Deus falou: Márcio, eu quero que você volte no tempo. Eu quero que você faça o contrário, volta no tempo. Em vez de avançar, volta. Eu falei: Senhor, mas como assim? Por quê? Eu falei: vai, rapaz. Então, a palavra de hoje, eu vou falar sobre um episódio na vida de Davi que talvez você já conheça, já ouviu várias vezes, que é o momento onde ele traz a Arca da Aliança de Kiriat Jearim para Jerusalém. E os carros de boi, os bois, né, que estão trazendo a arca num carro, tropeçam, bota a mão ali no carro de boi e pum, ele morre. E óbvio que a gente pode ir direto nesse princípio, desse trecho, e desvendar rapidamente quais são os problemas que foram cometidos, mas eu acho que a beleza do estudo é você ter um contexto mais amplo daquilo que está acontecendo na história de Israel, na vida de Davi, e por que Davi, né, cara? E você vai descobrir como Deus é fantástico, como Deus é incrivelmente maravilhoso de permitir que Davi tenha passado por isso, para ensinar algo tão tremendo na vida dele que tem a ver com a tua vida hoje. E é isso que eu quero descortinar para você. Para a gente começar a entender qual é o contexto dessa história, né? Davi, nesse momento, ele era o rei de Israel. Mas para a gente entender exatamente a profundidade do que Deus está nos ensinando, a gente tem que voltar lá para a história de Eli, o sacerdote Eli, quando ele recebe uma advertência do Senhor seríssima. Para isso nós temos que ir para 1 Samuel capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos. E o que estava acontecendo aqui, ele era o sumo sacerdote naquela época, e ele já era bastante idoso, e ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eram 2 peças raras e que estavam fazendo uma bagunça dentro do tabernáculo. Eles eram absolutamente desrespeitosos, e Deus trouxe juízo sobre a vida de Eli e dos seus filhos, e ele avisou. Diz o seguinte, no versículo 27 do capítulo 2 de 1 Samuel. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob domínio de Faraó? Olha aonde Deus está indo, tá? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote. Olha isso aqui que Deus está falando, olha. Esse aqui é o tabernáculo. Depois que eles saíram do Egito, é isso que ele está falando aqui para Eli. Escolhi seu pai dentre todas as tribos para ser o meu sacerdote. Ou seja, para esse cara que entrava no Santo do Santo. Vamos checar essa mão aqui, ó. O sumo sacerdote, o mais importante de todos. Ou seja, Eli, você é que nem Arão. Você é descendente de Arão, porque essa ocupação aqui era dada somente para os descendentes de Arão. Então Eli era um descendente direto da linhagem de Arão, irmão de Moisés. E é isso que Deus está falando. Olha, eu te escolhi para você estar aqui nessa posição. Escolhi seu pai então para ser meu sacerdote, subir ao meu altar. Que altar? Esse aqui, ó. Ou seja, ele tinha o cargo mais importante de subir nesse altar, que era o altar de sacrifícios, onde os sacrifícios eram trazidos pelo povo e os animais eram queimados aqui. Tanto Eli como seus filhos também. E ele continua: subir ao meu altar, queimar e usar um colete sacerdotal na minha presença. Ou seja,
ele tinha uma roupa especial, designada. Gente, eu fiz 3 vídeos sobre a roupa de Arão. E é tremenda a revelação que Deus nos dá através da roupa de Arão. Visita, quando você tiver um tempo, o estudo que eu fiz sobre o tabernáculo de Moisés. E tem 3 vídeos sobre as roupas de Arão, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, se você quiser depois assistir. Mas vamos lá. Deus está falando, olha, eu te dei essa posição de honra e também dei à família de seu pai as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Ou seja, parte das ofertas que eram trazidas aqui era dada para ele, para a família dele. Agora olha o que acontece aqui. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Olha isso, cara. O sumo sacerdote tirava sarro do que era trazido aqui como oferta. Isso aqui era algo santo para o Senhor, o que nos leva a ter um sentido da total irreverência que esse sumo sacerdote tinha da presença do Senhor. Aí depois ele fala o seguinte: por que você honra seus filhos mais do que a mim? Olha isso. Deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Ou seja, eles roubavam de Deus o melhor das ofertas. Então, Deus estava trazendo juízo para Eli, que permitia o comportamento dos seus filhos no altar do Senhor. Isso me diz algo tremendo sobre a responsabilidade dos líderes que estão à frente da igreja. Mas mais do que isso, a Bíblia diz que todos nós somos como sacerdotes. Então essa responsabilidade é minha como sacerdote da minha casa e também você como sacerdote da sua casa. Então essa palavra também serve pra gente. Não é só para o pastor, não é só para os ministros que estão no altar. Se nós somos sacerdotes, como a Bíblia mesmo fala, que nós somos reino sacerdotal, nação escolhida, nós temos que olhar para a vida de Eli e ter certeza de que a gente não tira sarro das coisas de Deus quando a gente vai na casa dele. Para pensar. Isso é uma total estupidez que Deus atribuiu ao seu sumo sacerdote. Aí olha o que ele fala aqui. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi a sua família e a linhagem de seu pai. Ou seja, Deus está falando, ó, eu prometi para a linhagem de Arão que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Cara, e aí ele vai falando que ele vai remover a linhagem de Arão do sumo sacerdócio. E olha esse princípio, cara, que Deus está falando aqui na palavra dele. Que Deus, ele vai honrar aqueles que honram o Senhor, mas ele vai desprezar aqueles que conhecem a palavra, aqueles que experimentaram da sua glória, da sua presença de Deus, se quebrantaram na sua presença, mas simplesmente decidiram desprezar. Deus vai desprezar. Quando isso acontece, você escolhe sair da presença de Deus. E sair da presença de Deus significa que você perdeu a sua proteção. Porque a presença de Deus é um escudo para a nossa vida. E quando você escolhe desprezar esse escudo, adivinha quem está lá te esperando de braços abertos? O inimigo, obviamente. Então, Deus traz um juízo tremendo, não só sobre a família de Eli, mas ele traz um juízo tremendo sobre a vida do povo de Israel. Porque mais pra frente, no capítulo 4 de 1 Samuel, a gente vê que Deus havia prometido no capítulo anterior de 1 Samuel capítulo 2 que ele iria matar os filhos de Eli. Ele falou: eu vou matar os seus filhos por causa da negligência da educação desse pai, desse sacerdote a esses filhos. Ou seja, você, pai, vocês, pais, não devem, não podem jamais ser negligentes com os filhos. E quando eu falo isso, eu não estou falando para você somente, estou falando isso para mim. Porque eu também sou pai. E quer saber de uma coisa?
Mesmo com os nossos erros, uma coisa é você errar, porque você quis acertar, mas talvez não funcionou direito. Outra coisa é você ser negligente e ainda por cima você desprezar a palavra do Senhor. Ou seja, esse negócio de igreja não funciona. Esse negócio de Bíblia, filho, não quer ir na igreja, não vai, não enche a paciência, quer ir badalar, vai badalar. Isso é negligência e é isso que você está fazendo. Isso Deus não quer. Deus quer que a gente tente. Deus quer que a gente se levante e fale. Deus quer que a gente ousadamente ensine aos nossos filhos. Mas negligência não. No capítulo 5 de 1 Samuel, Deus havia castigado a família de Eli, matando seus filhos, e Eli morreu também assim que soube da morte de seus filhos. Depois veio o juízo de Deus sobre a nação como um todo. E a guerra, aconteceu o seguinte: o povo filisteu entrou em guerra contra Israel. E Israel está lá na guerra, etc. E eles têm uma brilhante ideia de trazer a Arca da Aliança, tá, para o campo de batalha como um amuleto de sorte. No fundo era o que eles estavam querendo fazer. Eles mandaram vir a Arca da Aliança, a Arca da Aliança foi trazida ao campo de batalha e eles tiveram uma derrota terrível. Mais de 30 mil pessoas morreram. Faz a conta, 30 mil seria mais ou menos o ginásio do Ibirapuera, lá em São Paulo, que cabem 10 mil pessoas na sua lotação. Imagina 3 vezes o ginásio. Foi o tanto de gente que morreu, tá? Por causa desse incidente. Depois que a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus, eles levaram e eles colocaram a Arca da Aliança dentro de um templo pagão, né? E ali houveram alguns incidentes, não vou entrar no detalhe agora, mas eles perceberam que Deus estava amaldiçoando a nação, porque veio uma peste sobre os filisteus. Ele falou: vamos devolver essa arca agora urgente. E aí, nesse ato de devolução, olha o que acontece, versículo 7, 1 Samuel, capítulo 6, versículo 7. Agora então, prepare uma carroça nova, com 2 vacas que deram cria, e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-na à carroça, mas afastem delas os seus bezerros, e ponham no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão enviando como oferta pela culpa. Enviem a carroça e fiquem observando. Se ela for para o seu próprio território na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. O que eles estavam tentando fazer é o seguinte: fizeram um carro de boi, certo? Novo. Botaram 2 bois aqui, 2 vacas, aliás. Botaram a Arca da Aliança e despacharam. E agora eu quero te alertar para uma coisa. Existe muita gente, existem muitas seitas que tentam imitar, empregar a palavra de Deus, que tentam, mas fazem tudo errado. E por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. Em primeiro lugar, 2 vacas. A Bíblia diz sempre que todo animal que era sacrificado na presença do Senhor tinha que ser um animal macho, não fêmea. Então eles não estavam entendendo que era um sacrifício. Ok? Porque esses animais depois viraram um sacrifício. Os israelitas sacrificaram eles depois. Outra coisa, nota que não existia um condutor desse carro. O que Deus está querendo dizer para a gente é o seguinte: aqueles que tentam imitar o Evangelho nem sequer tem um condutor que sabe conduzir a presença de Deus. Muito cuidado, porque todo condutor do Evangelho tem que conhecer a palavra. Esses filisteus não conheciam a palavra e estavam tentando conduzir a Arca da Aliança e estavam fazendo tudo errado. Aí quando chega aí o que acontece? Eles despacham a Arca da Aliança em cima daquele carro de boi que vai sozinhos, com os bois puxando. E eles falam: se elas forem para cá, a gente vai saber que é de Deus. Se elas forem para cá, a gente vai saber que aconteceu tudo por acaso. Obviamente, Deus guiou da forma como Ele queria para
mostrar para o povo que aquilo era de Deus. Sabe o que isso me mostrou da característica do Senhor? O amor de Deus pelos filisteus, cara. Olha que coisa interessante. Embora eles fossem inimigos do povo de Israel, Deus usou dessa circunstância para mostrar para ele que era a mão dele que estava trazendo aquela penalidade, vamos assim dizer, sobre o seu povo. Deus estava querendo dizer para eles, olha, sem a minha aliança de sangue, sem o meu relacionamento como eu determinei, você terá maldição sobre a tua vida. Em outras palavras, você que tenta viver uma vida aparentemente religiosa, que até fala das coisas de Deus, mas você não tem uma aliança com Jesus Cristo, você é um condutor cego. Teu carro está indo para onde? Porque você não tem como saber para onde está indo. Exceto se você seguir a presença de Deus, Ele vai te levar para o lugar certo. Isso é maravilhoso da palavra de Deus, porque Deus está revelando uma pequena faceta da bondade, da misericórdia e da graça dele para os filisteus. Muito embora depois Deus trouxe juízo e outras pessoas morreram ali. Muito bem, vamos continuar a nossa jornada na história aqui. E agora você está me perguntando, pô, mas o que tem a ver isso com Davi? O interessante é que essa época de Eli e esses eventos aqui, Davi não era nem nascido. Ou seja, 70 anos antes do evento da Arca da Aliança voltando para Jerusalém, é que aconteceram esses fatos. Então nós temos que lidar com o Davi como uma pessoa que não tinha o conhecimento, ou talvez não tinha conhecimento da história. E eu vou te mostrar como ele não tinha conhecimento da história e quem tinha. Agora a arca é trazida para Jerusalém. Passam os anos. Termina o período de juízes. Esse problema todo de Eli aconteceu no período de juízes, lá na época de Sansão, aquela história lá. Quando a gente está lidando com Davi, já aconteceu o reinado de Saul e transicionou o governo de Saul para Davi. Davi conquista Jerusalém, então ele decide trazer a Arca da Aliança e se lembrou. E é muito fantástico você ver o coração de Davi. Olha isso aqui. 1 Crônicas capítulo 13, a gente lê. Depois de consultar todos os seus oficiais, comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, se essa é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos de todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades para que virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Olha que coisa tremenda que Davi está revelando aqui. Durante o governo de Saul, e eu tô falando mais ou menos de um período de 20 anos, Saul não estava nem aí para a Arca da Aliança, cara. Isso significa um rei, a nação de Israel, governada por alguém que não estava nem aí para a glória de Deus, para a presença de Deus. Muito pelo contrário, ele ia lá, consultava, tchau, ok. É só a Arca da Aliança, no fundo eu sou rei, vamos que vamos. Esse era Saul. E Davi, cara, em outro vídeo eu falei, Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, né? O que significa isso? Significa que Davi, ele se importava e ele perseguia a vontade de Deus na terra, assim como ela era no céu. Deus havia, ao longo da história de Israel, determinado, eu escolhi um lugar para minha presença, e esse local era Jerusalém. Então quando Davi conquista Jerusalém, aquilo era um evento tremendo. Agora, quando ele traz a Arca da Aliança e coloca a Arca da Aliança em Jerusalém, isso é avivamento para a cadeia nacional. O que ele está fazendo aqui, ele chamou a galera inteira, do país inteiro. Cara, vai acontecer um evento. Lembra que Deus falou que queria que a presença dele, então vamos trazer no dia tal a glória de Deus para Jerusalém. E era isso que estava acontecendo. E nessa simples palavrinha desse versículo 3, vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Gente, olha que tristeza, cara. Olha que tristeza a palavra de Deus falar isso pra gente. Agora, de coração, cara, pensa aí no que eu vou te falar. E eu não tô falando isso pra apontar o dedo pra você, mas é uma meditação pra mim. Quantas vezes, cara, a gente entra na igreja, ou quantas vezes a gente abre mesmo até a Bíblia,
E a gente não tá nem aí com aquilo. Fala, sério, cara, vamos ser honestos com a gente mesmo. Quantas vezes eu abri a Bíblia só pelo fato de, vou ler aqui um salmo, vai. Isso é uma conduta que tem que ser extirpada do nosso coração. Sabe, porque a Bíblia diz que a própria palavra de Deus é alimento para a nossa vida. É a palavra de Deus que nos lava, que nos restaura, que nos cura, que nos liberta. Isso tem que ser um fator primordial, em primeiro lugar na sua vida, na minha vida. Muitas vezes a gente não faz. Medita sobre isso e tenta mudar. Vamos tentar mudar. E aqui eu quero chegar no primeiro grande erro de Davi. E para isso eu quero ler uma passagem de 1 Crônicas 15, 12 e 13. Eu quero ler esse trecho aqui de 1 Crônicas 15, 12 e 13, mas eu quero te dar o contexto. Depois que Davi traz a arca e acontece o problema que Uzá toca na arca, ele morre, Davi ele começa a se preparar para voltar a trazer a Arca da Aliança, para a Arca da Aliança entrar em Jerusalém. Ele entende que ele estava sendo passando por um momento onde ele estava sendo ensinado por Deus, né? E ele parou para estudar o quê? O livro do Êxodo. E, aliás, ele parou para estudar a Torá inteira, porque muitas coisas que a gente vai ver ele falando e fazendo no capítulo 15 diz respeito a diferentes partes da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, certo? Então, no capítulo 15, versículo 11 em diante, ele fala o seguinte: olha, chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E lhes disse: vós sois os chefes das famílias dos levitas. Presta atenção agora. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca da aliança do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Visto que não a levaste da primeira vez, o Senhor fez uma brecha entre nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Ou seja, já que vocês não foram aqueles que carregaram a arca de Israel da primeira vez, e agora vocês vão carregar, então vocês têm que se consagrar, então vocês têm que se preparar, porque vocês não estavam consagrados. Então o que ele está querendo dizer assim, é que não houve uma preparação para a chegada da Arca da Aliança em Israel. Não tinha. Davi estava movido pela emoção. Davi era um cara extremamente emotivo. E ele estava assim, super bem intencionado. Davi tinha a unção. Ele foi ungido 3 vezes. Davi era rei. Ele tinha o prestígio do povo. Ele era um musicista tremendo, um cantor. Ele era uma figura exótica, né? Que Deus usava de uma maneira fantástica. Só que quando a gente para analisar esse trecho das Escrituras, a gente descobre que Deus não está interessado nisso. Deus está interessado num aspecto primordial que chama-se respeito à sua palavra. Não adianta a sua emoção, não adianta os seus atos de boa vontade, não adianta o seu emocionalismo, não adianta o seu triunfalismo se você não conhecer as Escrituras. Ouça isso com carinho que eu estou te falando. Quantas vezes eu errei na minha vida, na presença do Senhor. E quando eu falo errar, esse termo ele pode denotar diversas formas. Eu posso errar no meu trato com o meu irmão. Porque se eu sou duro na resposta, se eu respondo atravessado para o irmão, cara, eu não estou usando de graça, porque não é assim que Deus fala comigo. Percebe? E se eu não conheço as Escrituras o suficiente, onde a Bíblia fala que as minhas palavras têm que ser temperadas com sal, cara, percebe quão pequeno é esse erro, mas que pode causar um estrago violento? A própria Bíblia diz que a nossa língua, né, ela é um membro terrível do nosso corpo, que da mesma forma que a gente bendiz ao Senhor, a gente detona os outros. Percebe? Esse foi um pecado que nem eu, nem você não devemos cometer. Ou seja, não esteja despreparado para a presença de Deus na sua vida. É isso mesmo. Quando você vai se encontrar com o Senhor, você tem que ter a expectativa da presença de Deus. E você tem que estar preparado para a presença de Deus. Você tem que estar bem consigo, você tem que pedir, confessar os seus pecados, lavar-se. É isso que eu estou querendo dizer.
E não houve isso com Davi, ali naquele momento. Segundo pecado que Davi cometeu, que a gente deve evitar. E eu sei que você vai falar, Márcio, isso aí não diz respeito à minha vida, porque aí são os músicos. Os músicos não eram santificados. Olha só, vamos comparar dois versículos. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 8. Diz o seguinte, olha, Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Cara, era a super banda naquela época. Davizão tava com aquela galera tocando. Mas olha o que fala no 15:14. Assim santificaram-se os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Ou seja, o versículo anterior de 13:8, eles ainda não tinham carregado a arca. O versículo 15:14, Uzá já tinha morrido e Davi caiu na real. E cara, vocês não se santificaram. Aí, você sabe como é que eu gosto da Bíblia, né? Eu pensei assim, mas peraí, tem algum mistério por trás. Deixa eu entender. O que diz a palavra santificado? Tá vendo que Davi usou aqui? Olha, versículo 14, tá aqui. Assim santificaram-se. Eu fui procurar o que significa essa palavra. Ah, Márcio, claro que eu sei. Você tem que estar orando, você tem que estar jejuando. É isso mesmo? Não, não é. Muito mais do que isso. Esse termo, ele diz respeito a estar cerimonialmente limpo. A primeira vez que esse termo aparece na Bíblia é o próprio Deus que usa. No 7º dia ele descansou e santificou aquele dia. Ou seja, é o dia do descanso do Senhor, é o dia santo do Senhor, onde aquele termo de se santificar significa nada desse mundo importa, apenas Deus. O meu foco está em Deus. Aí você vai ler na Bíblia um trecho muito interessante que certamente Davi leu naqueles dias, tá? Que está em Êxodo capítulo 29. Volta lá na sua Bíblia e leia Êxodo 29. Esse trecho é tremendo. Especialmente o verso 20. Aqui, Deus está falando para Moisés como que os sacerdotes e os levitas deveriam ser consagrados, que era o que Davi estava fazendo lá na frente, ok? Então Davizão pegou e leu a Torá aqui, nesse trecho, porque fala o seguinte no versículo 20: degolarás o carneiro e tomarás do seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, okay? Sobre a ponta das orelhas direitas de seus filhos, ou seja, a orelha dos filhos também, como também sobre o polegar da sua mão direita, esse dedão aqui, ó, e sobre o polegar dos seus pés direitos. Você não quer ver meu dedão, né? Mas é o dedão do pé direito. O resto do sangue espargirá sobre o altar. Cara, para tudo. O que tem a ver, Deus? O que tem a ver? Eu gosto de perguntar, Senhor, me ajuda aí, né? Aí eu fui pesquisar, ler, e achei tremenda a resposta que o Senhor trouxe ao meu conhecimento. Note que por 3 vezes ele fala do lado direito do corpo, né? Fala da orelha, ele fala do dedão e ele fala da perna direita. Você vai lembrar que o lado direito ele denota força. E o porquê? Porque a maioria da humanidade eles são destros, somos destros. Ou você chuta a bola com a perna direita, ou você escreve com a mão direita, e muitas vezes você deve se lembrar que Deus estende a mão direita, que o Filho está sentado à direita, que os salvos serão trazidos à direita, ou seja, o lado direito, e por favor, aqueles que são canhotos, não fiquem jangados comigo, eu estou só explicando o que está na palavra, fala com Deus aí, tá? Quero dizer o seguinte, esse lado direito denota força. O que traz a revelação pra gente que a tarefa sacerdotal tinha que ser feita com todas as forças desse sacerdote. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o entendimento, todas as suas forças.
Então existe o aspecto humano do serviço ao Senhor. Esse aspecto humano não pode ter um acompanhante chamado preguiça. Percebe? Parte da santificação dos sacerdotes era eliminar a preguiça. Sacerdote preguiçoso não pode estar no altar. Fica a dica, né? Ai, não fica bravo comigo, mas está escrito na Bíblia aqui. O próximo é o ouvido. Cara, por que ouvido? Logo aqui o lóbulo, né, da orelha, deve ser... E eu achei interessante que a orelha é por onde você ouve. Óbvio, né? A orelha é utilizada como um componente acústico para que o som seja magnificado dentro do seu sistema auditivo e decodificado lá no cérebro, e enfim, para você compreender e entender. Significa que Deus está querendo te dizer é que o servo que serve ao Senhor, na presença do Senhor, tem que ter o seu ouvido afinado com a palavra de Deus para entender os desígnios e a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o que? A palavra de Deus. Então você que serve, e eu estou falando agora para os músicos, porque esse trecho aqui é para os músicos, certo? Mas você não precisa ser musicista, que cabe para todo mundo, cara. Você tem que estar com o ouvido afinado para ouvir a voz do Senhor. Deus quer que nossos ouvidos sejam dele. Porque quando você não tem um ouvido afinado com a palavra de Deus, com a voz do Espírito Santo na tua vida, sabe o que acontece? O diabo fala. E o diabo conhece. E o diabo vai utilizar a sua inaptidão para ouvir a palavra de Deus para criar em você inverdades, para que você traga para dentro da presença de Deus as suas percepções pessoais, as suas convicções pessoais. E deixa eu te falar, as suas convicções não interessam. O que interessa é o que está nesse livro aqui. E se a sua convicção não estiver coerente com as Escrituras, muito menos em falta de submissão ao seu líder, você está errado, cara. Desculpa, mas eu não vou ser aqui, não vou medir a palavra só para agradar. Não preciso agradar ninguém aqui, eu estou falando da palavra de Deus. E ela é um instrumento para abençoar a nossa vida. Então, se Deus está falando para que a consagração vem pelo ouvir, deixa eu te falar uma coisa. Jesus mesmo falou, Pai, a palavra lava-os, santifica-os pela palavra. Então, toda vez que você escuta a palavra de Deus, toda vez que você absorve as Escrituras pelo ouvir, cara, você é lavado. Você é lavado. Lembra de uma coisa, a tua boca vai falar do que o teu coração é cheio. Teu coração é cheio daquilo que você ouve. Se você ouve música que não presta, você está enchendo o teu coração de coisa que não presta, e você está querendo ir na igreja para tocar e ministrar na frente do Senhor, pelo amor de Deus. E o que é mais incrível é que ele colocou o sangue. O sangue é uma figura, óbvio, de um sinal futuro que seria Cristo na sua vida. Você tem que ouvir Cristo, cara. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Isso é estar sendo santificado, é um processo. Não é uma semana de jejum que vai te ajudar. É uma vida inteira, cara. É uma decisão que você faz. Percebe? Pô, Márcio, mas serve só para os músicos? Você acha que serve só para os músicos? Você também é sacerdote na tua vida, cara. Esse aqui é o teu templo. Você vai ministrar aqui, a presença vai vir aqui. Muita atenção no que você está fazendo no seu templo. Entendeu? Próximo exemplo, fala do dedão da mão. E essa aqui eu achei sensacional. Tenta tirar o dedão. Pega uma fita, amarra aqui e tenta escrever. Tenta cumprimentar alguém. Tenta usar uma ferramenta, cara. É impossível. Sabe o que Deus está querendo dizer? Que todas as ferramentas que Deus colocar na sua mão, você tem que usar com a maior destreza para a glória dele. Sabe a espada? A palavra é uma espada, mas a espada também te defende, né, cara? Se você não sabe manusear a espada e você não está sem o dedão, adivinha, você está exposto. Então parte da santificação significa você estudar isso aqui, estudar a palavra.
E último, o dedo dos pés, o dedão. O dedão. Cara, o dedão, ele é responsável pelo balanço e o equilíbrio do seu corpo. Se você pegar a tesoura e cortar o dedão, não faça isso, pelo amor de Deus, só estou exemplificando, tá bom? Cara, você não vai ter equilíbrio para correr, para andar, você vai ter dificuldade. Deus criou essa parte mecânica do seu corpo, você tem equilíbrio. O que ele está querendo dizer é o seguinte: quando Cristo está na tua vida, quando Cristo está no teu caminho, ele te traz balanço e equilíbrio na sua jornada. O que Deus quer é que a palavra te traga equilíbrio, cara. Então, não adianta você tentar pelas aparências. E eu sei que eu tô indo um pouco mais fundo na parte dos músicos, porque vocês são responsáveis, cara, pela ministração na casa do Senhor. Vocês não podem não estar preparados. Pai e mãe, vocês não podem estar não preparados para ministrar na vida dos seus filhos. Erro 3 de Davi. Os sacerdotes não eram santificados e transportaram a arca como os filisteus. Ou seja, era uma geração anterior. Eles estavam olhando como os sacerdotes lá do templo de Dagon, lá dos filisteus, trouxeram a arca para Israel. Lembra que eu falei, aliás, Davi falou aqui que o povo de Israel não tinha procurado e não se importava, aliás, Saul não se importava com a Arca da Aliança. Sabe o que isso significa? Que ele não estava nem aí com as coisas de Deus. E se ele não estava nem aí, os sacerdotes talvez não estivessem nem aí, ou talvez não estivessem tão preocupados, que eles esqueceram, esqueceram de como transportar a arca. E sabe o que alguém deve ter tido uma ideia brilhante, falou, peraí, eu lembro, quando a arca voltou para Israel, ela estava no carro de boi, então vamos fazer um carro de boi também. Ou seja, eles olharam para o mundo, copiaram o mundo e tentaram fazer com a presença de Deus o que o mundo estava fazendo. E é isso que acontece muitas vezes, que a gente vê a gente tentando imitar as coisas do mundo e trazendo para dentro do reino de Deus. Hello? Ah, Márcio, então quer dizer que não pode ter bateria na igreja? Cara, não tô falando isso não, cara. Muito pelo contrário, eu amo música, amo os instrumentos, todos eles. Mas eu tô falando da forma. O que eu tô falando é da aparência. O que eu tô falando são dos trajes. O que eu tô falando é do comportamento. O que eu tô falando é da irreverência, da falta de respeito. De você subir no púlpito e achar que você pode falar, tira o pé do chão. Você tá louco? Me mostra na Bíblia onde está isso, cara. Me mostra isso. Mas o que eu quero dizer é que a gente não deve copiar o mundo e trazer para dentro das coisas de Deus, cara. Deus não se agrada. E Davi permitiu esse erro. E você não deve fazer isso. Um outro erro que Davi cometeu, aliás, não foi bem ele, mas no fundo foi ele. Uzá, ele toca na arca do Senhor. Toca na arca da aliança. Cara, Deus tinha sido específico que os elementos, a Arca da Aliança, os elementos do tabernáculo, eles não poderiam ser tocados por ninguém, exceto por aqueles que iriam transportar. E esse transporte tinha que ser feito com um determinado cuidado, zelo, para que eles não morressem. Pô, Márcio, mas Deus, cara, eles não morreram porque eles tocaram somente no objeto, eles morreram porque eles desobedeceram a palavra, eles foram o quê? Irreverentes, faltaram com respeito à palavra de Deus na presença do Senhor. Pá, morreram fulminados. Uzá aconteceu exatamente isso. Cara, por mais bem intencionado que Uzá estava querendo para não deixar a Arca da Aliança cair, e rola tábua dali para cá, maná para lá, a vara de Arão para lá, aquela bagunça toda, propiciatório, entendeu? Ele estava querendo, né, ajudar. Então, se tem uma coisa que você não deve fazer na presença de Deus, é tentar ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda, cara. Deus precisa da sua disponibilidade. Diferente é você estar disponível e você querer ajudar Deus. Estar disponível significa que o Senhor me usa como o Senhor quer. Ajudar Deus significa, Senhor, é o seguinte, fica aí quietinho que eu vou fazer desse jeito aí e vai dar tudo certo. É isso que Deus está falando. É isso que a morte de Uzá fala pra gente. Outra coisa que eu vou falar com carinho, respeito, temor, mas principalmente respeito, porque pode ser uma questão de ponto de vista, mas se você observar e parar para prestar atenção no que a palavra está falando, não é ponto de vista. Cara, irreverência
na presença de Deus por ignorância e falta de temor pode lhe trazer problemas sérios. Vou dizer de novo. A irreverência na presença de Deus por causa da ignorância e da falta de temor pode trazer problemas sérios para a sua vida. E agora eu estou falando para os líderes, eu estou falando para os pais, eu estou falando para você, filho, que um dia vai ser pai. Não seja irreverente na presença de Deus. Existe todo tempo existem momentos específicos. Mas às vezes, cara, não dá para você querer gritar na presença de Deus, na igreja, no meio de uma administração. Não faz sentido, cara. Se você não entender o mover da presença de Deus. Existem outras circunstâncias que Deus fala, grita sim, porque vai vir o inimigo, eu quero que eles sejam desbaratados. Existem momentos, então a irreverência é uma coisa que nasce pela falta de temor, falta de respeito e falta total de conhecimento das Escrituras. E outra coisa que está acontecendo aqui, eles estavam completamente desligados da realidade, da santidade da presença de Deus. Percebe? Quando eles colocaram aquela arca no carro de boi, cara, eles não estavam se dando conta do perigo e da realidade que era a santidade do Senhor. Então a irreverência de usar foi causada por uma coisa em Davi chamada negligência, cara. Davi foi negligente com as Escrituras, porque ele não estudou a Torá. E por que você sabe? Como é que você fala isso? Porque capítulo 15 me prova que todo o preparativo que ele fez depois desse incidente me prova que Davi mergulhou a cabeça na Torá para aprender como carregar a Arca da Aliança. O quinto e maior erro que Davi cometeu, e eu e você podemos cometer, é negligenciar o estudo da palavra de Deus. Isso mesmo, cara. Negligenciar o estudo da palavra de Deus. Porque alguém pode morrer debaixo da sua liderança. E quando eu estou falando morrer, eu não estou falando somente da morte física. Eu estou falando da morte espiritual, que é muito pior, cara. Sabe, muitas vezes o nosso testemunho de vida pode matar alguém. Ou pode trazer alguém à vida. E quando eu falo de matar, é o seguinte, o seu comportamento, muitas vezes, o nosso comportamento, né, vamos incluir nisso, ele, quando não está em acordo com a palavra de Deus, ele espanta as pessoas de Deus. Porque eles falam assim, pô, se isso aí é ser crente, tô fora, não quero. Pô, essa menina se veste desse jeito, vai pra igreja desse jeito, isso é ser crente, não quero. Ou aquele cara nos negócios atua dessa forma, passa a perna em todo mundo, é malandro, sem vergonha, canta as mulheres na rua, é isso ser crente? Não quero. O seu testemunho, fruto da sua total conhecimento disso aqui, tá matando alguém. Alguém vai pro inferno. É isso mesmo, cara. Péssimo testemunho pode causar alguém nunca querer saber de Jesus e Deus vai te cobrar. Assim como o oposto. Quando você conhece as Escrituras, você começa a entender o comportamento que não é irreverente, mas é reverente na presença de Deus. Tem coisas que você não faz por amor àquela outra pessoa. Vou tocar num ponto aqui que é delicado. Beber. Cara, às vezes eu conheço pessoas, crentes, servos de Deus, que não bebem em público para não escandalizar outros. Mas que na sua casa, na intimidade do seu lar, toma sua taça de vinho numa boa. Toma sua cerveja numa boa. Não vai morrer não, cara. Não vai pro inferno não. Ele está protegendo o próximo. Como tem crente que eu conheço, bicho, que enche a bolacha e não tá nem aí, cara. Como é que você pode ser testemunha, cara? Me explica. Sabe? E a última coisa que eu quero fechar esse vídeo. Jamais se aparte desse livro. Jamais. Ame a palavra do Senhor, cara. Que ela será
solução no dia da tua adversidade, que ela será a resposta no dia da angústia, que ela será fortaleza nos momentos onde as lágrimas não vão parar de correr. Sabe, Deus te ama profundamente, cara. O fato desse livro estar nas minhas mãos e estar nas suas mãos à disposição de um clique na internet é o maior milagre que a gente pode ter, porque denota o amor de Deus em nos deixar essas mensagens para que a gente seja edificado e cresçamos no Senhor. E com isso eu termino a palavra de hoje agradecendo a você que assistiu até aqui. Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida e eu quero convidar você a deixar o seu joia aí nesse vídeo, se ela falou contigo, e também deixar o seu comentário, né, aí no vídeo do YouTube. E também, uma terceira coisa que eu vou te pedir, envie esse vídeo para o WhatsApp, para os seus grupos de WhatsApp. Encoraje as pessoas a conhecerem o meu canal, não porque eu estou querendo ser popular, não porque eu estou querendo ser uma celebridade, não busco isso. Assiste o meu vídeo do Bezalel que eu falo sobre isso. O que eu quero, cara, é que essa palavra que sai da boca do Senhor, né, que é a Bíblia dele, chegue na vida de alguém que está precisando ouvir isso. E esses 5 erros que eu passei para você são um encorajamento para a sua caminhada com Cristo, para que você ande em vitória dia após dia, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.